nosso tema hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, e nós vamos, a ideia, a federação a gente tem entrado, vamos começar a fazer cada semana, ou assim que tiver um assunto, e assim que tiver um assunto que determine, que seja importante para a categoria, nós vamos fazer essas lives, né? E para orientar, para tranquilizar, são muitas confusões que a gente tem enfrentado e vai continuar enfrentando, né? Como a gente diz, nós temos 50 mil leis no Brasil que, de alguma maneira, querem regular a atividade educacional no Brasil. Na maioria delas, elas atrapalham bastante, né? Então, e aí a federação, o colégio de advogados, né, o setor jurídico, as assessorias do sindicato, da federação, existe exatamente para isso, para tentar dar um pouco de tranquilidade para as pessoas, né? Então, essa é a linha. Então, essas lives tem um pouco esse caráter aí, né, de a gente dar um pouco de orientação e trazer um pouco de paz para que as pessoas, os educadores, consigam fazer o que eles sabem fazer, que é cuidar da educação, da qualidade, da gestão da escola, né? E deixa o rolo para os advogados, que é para isso que eles existem, para fazer e defender a gente dos rolos, né, Diego? Então, vamos lá, são 13h03. Vamos iniciar, então, a nossa live. Boa tarde a todos, novamente, quem acabou de entrar agora, né? Meu nome é Ademar Batista Pereira, sou o presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares. Nós estamos aqui junto com o Dr. Diego, que é o assessor jurídico da Federação e o coordenador do Colégio de Advogados da Escola Particular, que se reúne bimestralmente, com reunião ordinária, mas é sempre que tem necessidade, se reúne mais vezes para definir estratégias de defesa, de orientação para as escolas. Então, boa tarde, Diego, seja bem-vindo aí à nossa live. Boa tarde. Primeira live, primeiro Instagram. Então é o seguinte, eu gostaria, Diego, que você, rapidamente, live é bom, mas a gente também tem que ser objetivo, né? Não dá para a gente fazer um negócio muito demorado. Claro. Que você elencasse e trouxesse um pouco de orientação para as escolas, para essa Lei Geral de Proteção de Dados, que é um assunto muito sério, que realmente vai necessitar de um cuidado das instituições de ensino, mas que eu gostaria que você, dentro daquilo que nós combinamos, né, você nos trouxesse os principais dificuldades, os principais pontos aí que a gente precisa tomar cuidado e desse uma orientação aí para quem estiver nos ouvindo. Ok. Bem, na verdade, a primeira coisa, a gente tem que esclarecer o que é essa lei, né? Porque ela chegou já em 2018, ela não chegou agora. E ela foi alterada recentemente, em abril ou maio, ela foi novamente alterada para fixar um novo prazo. Então, a primeira coisa que a gente tem que explicar para as escolas. Essa lei está valendo, é uma lei geral de proteção de dados, e ela está valendo a partir do segundo semestre do ano que vem. Ela entra em vigor agora no primeiro semestre de 2020, mas o prazo foi prorrogado para o segundo semestre de 2020. Essa é a primeira coisa que a gente tem que esclarecer para as pessoas. A segunda coisa é que, quando a gente fala Lei Geral de Proteção de Dados, tem que entender o que nós estamos tratando. Dados não são imagens, dados não são bens das pessoas. Dados são informações sobre as pessoas. Então, é disso que nós estamos tratando. Então, a primeira coisa que a lei fala é: tudo que você tem de informação sobre uma determinada pessoa e que fica sobre a tua guarda vai não só ter que ser cuidado, como vão ter regras nas quais você vai ter que assegurar para o dono desses dados que você vai armazenar corretamente, que você não vai modificar esses dados aleatoriamente e que, se você for transmitir, utilizar para outras finalidades, compartilhar esses dados, tudo isso você vai ter que ter ou autorização da pessoa ou autorização da lei. Tá? Então, Demar, uma coisa importante que a gente tem que fixar para todo mundo é que, e vai ser um processo duro, haverá necessidade de uma mudança de cultura nas escolas, certo? E dos gestores. As pessoas, em geral, não têm esse cuidado. Tá? Em geral, não é a escola. Em geral, as pessoas não têm cuidado com as informações. Você detém informação, a escola privada tem 15 milhões de alunos, então elas têm informação de 15 milhões de alunos e mais alguns milhões de pais e contratantes, porque às vezes o contratante não é o pai. Todas essas informações são informações que você tem que se responsabilizar por elas. Hoje, o que acontece? Elas estão conosco, mas nós não temos um nível de responsabilidade grande com elas.
Você pode ter um atendente cuidando das informações e cumprir. Entendeu? Então, esse cuidado com a informação vai ter que mudar. Ontem nós estávamos numa reunião da FENEP, esse é outro dado importante para dizer para quem está nos ouvindo, de que, dada a importância do assunto, foi decidido pela FENEP que nós vamos fazer um estudo mais aprofundado, nós vamos ter uma reunião na sequência do Colégio de Advogados, e a ideia é que até o final do ano seja elaborada uma cartilha de perguntas e respostas que vai tentar pontuar tudo isso que a gente está discutindo agora. Tá? Então, dados são isso. Primeira coisa que é importante dizer. Segunda coisa que é importante todo mundo entender é que hoje nós estamos tratando quase tudo como compliance. Compliance é você ter políticas dizendo como que se faz o assunto, como que você cuida do assunto e o que você faz quando dá problema. Isso é compliance, em poucas palavras. Então, as escolas, segundo a nova lei, têm que ter uma política de dados. Ela tem que dizer como é que eu cuido dos dados, quem que cuida, como é que faz, quais são as responsabilidades que eu tenho e o que eu faço para que os dados não me escapem, os dados não sejam malversados e o que eu faço quando ocorrer isso. Então, as escolas terão que ter essa política, e essa política preferencialmente escrita. Tá? O que mais que nós temos que dizer para todo mundo? Em que momento eu posso utilizar as informações? Tá? Segundo a Lei de Proteção de Dados, a primeira delas é quando eu tiver autorização do dono dos dados. Quando a gente está falando de escolas, tem que lembrar que muitas vezes o dono do dado não é maior de idade, é uma criança ou um adolescente. Então, esse consentimento tem que ser do pai ou do responsável. Ele tem que ser livre, explícito e informado. Essa é a mudança de cultura que a gente vai ter. Obviamente que o escrito é até mais fácil de resolver. Você pega e diz, eu vou pegar essas tuas informações e vou precisar da tua autorização. Ótimo. Agora, se eu for usar essas informações para uma campanha dentro da minha escola, se eu for usar para divulgação de qualquer coisa que envolva ou as pessoas, ou a categoria das pessoas, o perfil das pessoas, eu preciso da autorização delas para isso. Tá? Então, essa nova lei, ela diz que você tem que explicar por que você está pegando certo tipo de dado, para que você vai utilizar, certo? E esse nível de utilização ele tem que cumprir um determinado objetivo. Não pode ser, eu peguei as informações, mas eu não sei ainda para que eu vou usar. Não, você tem que dizer, eu vou usar para Mas, Diego, na verdade, assim, se a escola vai usar os dados para fazer as coisas que ela sempre faz, não tem que ter. Ela vai usar para ela mesma, é só que ela for usar para vender os dados, ou para se forem roubados os dados, né? Porque, assim... se ela for usar os dados internamente, não. Isso aqui é só se ela for compartilhar. Mas eu vou dar 3 exemplos de compartilhamento de informações que aí tem que ter cuidado. A gente compartilha informações com os advogados, tá? Então, nos contratos tem que estar claro que as informações poderão ser compartilhadas em determinadas situações com os advogados. As informações dos pais contratantes são compartilhadas com contadores, muitas vezes. Aqui eu estou falando pais contratantes, mas eu vou para a parte trabalhista. Isso aqui também vale para a questão trabalhista. Nós temos... Olha a quantidade de dados que é o setor, que as escolas têm. 15 milhões de alunos, não sei quantos milhões de pais e alunos, e 2 milhões e meio de funcionários entre professores e auxiliares. Então, vejam, olha quanta informação está na mão das escolas. Então, na parte trabalhista, a gente também tem essas informações. Então, todas elas, você precisa de autorização para que você possa utilizá-las, salvo nas exceções em que a lei me autoriza a utilizar, que eu já vou comentar. E você então, compartilha isso com o governo bastante, né? Para emitir nota. Essa do governo é o que eu vou explicar agora. Mas então, primeiro, essa que é consentida, tem que tomar cuidado, porque nós compartilhamos com advogados, compartilhamos com contadores, certo? E, principalmente na parte educacional, quando você vai executar, você compartilha com empresas de cobrança, empresas de cobrança judicial ou extrajudicial, você compartilha os dados do contratante com eles. Então, para essas finalidades, você tem que já dizer em algum lugar que a pessoa está autorizando que, na eventualidade de você precisar fazer isso, você vai utilizar. Então, sim, é uma cautela que eu recomendo que seja colocada para todo mundo. Muitos colocam, mas agora é melhor colocar de forma explícita, porque esse é outro ponto que está na lei. Tá? Quando você for buscar a autorização, se você colocar isso, por exemplo, no contrato de prestação de serviços educacionais,
a lei não disse com esses termos, mas é o que eu estou recomendando, é a mesma coisa que tem na lei de arbitragem, tem que ter um destaque em negrito ou sublinhado na parte que tem essas autorizações, e eu sugiro que tenha rubricas do lado disso. Então, além de assinar o contrato inteiro, nessas em que ele está autorizando certas coisas específicas, é bom que esteja negritado e que ele rubrique, para que fique claro que ele está informado especificamente, que ele leu especificamente aquela questão. Tá? Então, isso está na lei. Não está na lei essa questão prática que eu estou dizendo aqui, mas está na lei dizendo que tem que ser explícita, que tem que ser destacado e que tem que ter um consentimento informado, não pode ser geral. Tá? Tá. Com o poder público, vai ser, nós temos... Esses detalhes assim, operacionais, a gente vai responder na cartilha, né? Vai ter uma cartilha, sim, que vai estar explicadinho, né? Isso aí, até dezembro a gente vai estar isso pronto. Claro. A ideia na cartilha é a gente tentar tratar de forma mais prática ainda, a casuística. Como é que faz nesse caso? Como é que resolve nessa situação? Tá? E se eu fizer isso? Se eu fizer aquilo? Se o meu contador pedisse? Não sei o que ia acontecer. Então, mas tudo isso está na hipótese das situações em que a parte está consentindo a utilização dos dados. Tá? Existe a outra parte que não é de consentimento, são as exceções que a lei disse que aí os dados podem ser tratados e compartilhados, tá? Só que independentemente de consentimento. Então, por exemplo, nós temos situações em que o poder público precisa das informações para realizar políticas públicas. Isso é muito comum nas escolas. Só que é muito comum nas escolas que essa solicitação seja mencionado que é uma política pública, mas não explica nem qual é a política pública, qual é a base da política pública e qual é o objetivo a ser alcançado com a política pública. Ontem nós estávamos conversando sobre isso e eu vou dar um exemplo, vou dar o exemplo que eu dei ontem aqui. Então, isso acontece muito com os municípios quando solicitam, às vezes, relações de alunos com CPF, com número de RG, com localização, sob o pretexto de que estão fazendo um censo, sob o pretexto de que estão fazendo uma readequação para efeitos de gestão de ISS ou qualquer coisa que o valha. Então, são menções genéricas para as informações e solicitam para as escolas. Antigamente, antes desta lei, a escola ficava pensando, eu posso compartilhar, e acabava compartilhando porque pensava, o poder público está me pedindo. Agora, nesse ponto aqui, eu entendo que a lei nos favoreceu a escola, porque agora está muito claro que se o poder público não disser qual é a política pública, qual é o objetivo público e qual é a base legal com a qual ele está pedindo e qual a finalidade para a qual ele quer, né, nós não somos obrigados a entregar essa documentação. Esse é um exemplo. O outro exemplo também que nós demos ontem foi a situação do Ministério Público. É muito comum o Ministério Público solicitar documentos. Existe diferença entre solicitar informações para investigações de caráter criminal, que aí isso está previsto na lei, que se eles pedirem para investigação criminal, tem sigilo e tem que ser prestadas informações. Agora, se não for criminal a investigação, se for só uma averiguação, eles têm que dizer também para qual finalidade estão sendo solicitadas essas informações, com base em que política pública ou necessidade regulatória isso está sendo solicitado e qual o objetivo final disso. Nós tivemos uma situação recentemente do Ministério Público solicitando informações sobre a inserção da matéria dos afrodescendentes nas instituições de ensino superior, aqui no Paraná. Só que na hora de fazer o questionário, as informações que foram solicitadas não tinham um pouquinho a ver com a questão da inserção no currículo e 90% das pessoas. Quantas pessoas eram afrodescendentes, quantas pessoas... Aí estamos falando dos funcionários. Quem estava respondendo se era afrodescendente, se as pessoas de cargos de direção tinham ou não afrodescendência. Então, no final das contas, a informação estava sendo solicitada para cumprir uma política pública e, na verdade, se solicitava um monte de informações que não tem. Essas informações não têm que ser prestadas com base nessa lei. Em resumo, né, Diego, tem que tomar cuidado com qualquer solicitação de informações que tenha que passar dados de alguém que a gente tenha a guarda. Isso, regra geral, a gente pode dizer que é isso, né? Por exemplo, alguém solicitou uma informação dos meus pais. Tem que tomar, no mínimo, não pode ser automático passar, né? Tem que pensar, perguntar para o advogado, porque tem que ter cuidado agora, né? Sim, é muito comum, por exemplo, na educação básica, quando há litígio entre pai e mãe,
um pai solicitar informações da escola sobre certas situações, inclusive econômicas do contrato, e aí fica toda uma situação delicada de quais informações eu posso prestar, quais eu não posso prestar, né? Tem algumas que estão na legislação de família ou no Código Civil que você tem que prestar. Mas, por exemplo, as informações de caráter econômico, os dados, cadastro, se um dos pais que não tem a guarda não é o contratante, e aí está pedindo informações para poder estar no processo. Sim. Se alguém pedir dados para a escola a partir de agora, ela tem que pensar, não pode deixar assim, que a secretária tenha acesso, que ela possa passar esses dados para alguém, porque está na mão do funcionário. Tem que ter um cuidado com isso maior, em regra geral, né? Existe uma previsão nesta lei que ainda não está bem claro, porque a agência que vai cuidar do controle disso, vai haver um órgão federal de controle disso, ela não esclareceu como vai ser feito, mas principalmente naquilo que a gente chama de dados sensíveis, tá? E as crianças estão nesse rol de dados sensíveis, com certeza, né? Tem um tópico específico sobre isso. Para elas, na minha opinião, com certeza esse órgão, certos tipos de agentes que poderiam ser bancos, no caso as escolas, e vão dizer assim, como você lida com os dados sensíveis, tem um dispositivo nessa lei que diz que você tem que prestar contas. Como é que você está tratando os dados, como é que você está fazendo para proteger isso, aquilo que eu falei no início do compliance. Então, isso aí, eu tenho quase certeza que as escolas vão estar no rol daqueles que vão ter que prestar contas de vez em quando sobre o que estão fazendo. Não digo todas as escolas, eles podem escolher por amostragem, eles podem fazer uma política para verificar, em termos gerais, como isso está sendo feito. Mas essa exigência de compliance... Do Estado que vai fiscalizar, você tá seguindo a lei ou não, né? Exatamente. Tá? Então, essa questão tem que ser bem pensada pela escola, porque principalmente as escolas de um porte, não tenho referencial hoje para falar, mas é quase certo que as escolas de um porte para cima, certo? De um parâmetro para cima, vão ter que prestar esse tipo de contas para esses órgãos, dizendo o que estão fazendo, nem que seja em termos gerais. Né? Qual é a tua política, como é que você está cuidando, o que você faz, o que você não faz, e mais, quais foram as intercorrências eventualmente que eventualmente aconteceram com a perda de dados. Tá? Então, mais uma orientação que eu vou dar agora, aí não é da minha área, mas eu estou recomendando, as escolas vão ter que mudar as ferramentas eletrônicas, as ferramentas de gestão desses sistemas. Vão ter que ser sistemas mais fechados, como são alguns sistemas que você tem login e senha com níveis de acesso. Então, não é qualquer pessoa que vai poder ter acesso ao banco de dados com essas informações, abrir uma tela, fazer um print, baixar para um Excel e gerar uma planilha do Excel e botar no pendrive. Sim, muito provavelmente, como ocorre no ensino superior, em que você acaba para o sistema IMEC, que você tem que nomear um procurador institucional para dizer, olha, esta pessoa é a pessoa que tem acesso aos dados e ela que é a responsável. Muito provavelmente as escolas vão ter que nominar quem é que tem acesso às informações. Né? E ela é até recomendável que ela adote essa política, nem todo mundo tem. Mas assim, vamos lá. Essa lei entra em vigor no ano que vem, em julho do ano que vem. Para esses contratos que as pessoas perguntaram aqui, esse contrato está sendo feito agora, né? Não tem que se preocupar com isso agora, colocar no contrato certas coisas, né? Porque não está claro qual é a sua orientação. A orientação é de que se coloque no contrato uma menção só geral, porque a lei está em vigor. Aliás, a lei já existe, e ela vai entrar em vigor antes da gente chegar no próximo contrato. Esse é um problema que as escolas sempre têm. Não só o reajuste a gente tem que fixar antes da gente saber o que vai acontecer. Aqui nós também temos que fixar algumas regras antes delas acontecerem. Então, a primeira coisa que eu recomendo, coloque no contrato que o contratante está ciente de que terá que existirá uma política de proteção de dados e que isso vai ser estabelecido em regimento e que ele vai ter conhecimento disso. Porque as escolas não têm essa política hoje. Então, coloque isso só para mencionar que haverá uma política. Segunda sugestão, não inclua a política no regimento interno. Porque em muitos estados, os regimentos internos têm que, em que pese, na minha opinião, seja ilegal, muitos conselhos estaduais exigem homologação desses regimentos. Tá? Então, se você for mexer para pôr a política no regimento, aí você vai ter o problema que isso aí vai ter que ser aprovado pelos conselhos. Então,
Sim. deixa o regimento para um lado e escreva um documento à parte. É um regulamento interno sobre isso. Tá? E por ser Mas regulamento, daí você isso não precisa... a gente, por exemplo, quem já fez os contratos, não tem o que fazer agora. O ideal seria esperar a cartilha, né, Diego, para que as pessoas possam fazer a coisa com mais parcimônia, né? Esperar uma cartilha que vai ter uma orientação mais detalhada de quais os passos, um modelo de exemplo Sim, de cláusula que tem que colocar, né? E isso não isso. está esse ano, acho que é melhor esperar. Foi o que eu sugeri. A minha sugestão é de que já se preparem, parte tecnológica e a parte dessa regulamentação para implementar no início do ano letivo de 2020. Março, por aí, implementar a política e dar ciência para toda a comunidade educacional. Então, tem, digamos, até março para construir isso. A nossa colaboração enquanto FENEP, enquanto Colégio de Advogados Nacional, será criar essa cartilha, e na cartilha a gente vai ter, vamos dizer assim, recomendações e cláusulas que sejam o consenso das pessoas envolvidas. Porque tem pontos em que talvez não haja consenso. Então, a gente vai ter que certos dados são sensíveis, certos dados eu não preciso de autorização para usar, certos dados eu sempre fiz assim, não tem problema. Então, tem gente que vai ter esse E tipo tem de a opinião. política interna de cada instituição que também tem que ser, cada um tem as suas políticas, né? Bom, Diego, mais Sim. alguma orientação geral aí, que a gente já está passando de 20 minutos aqui, né? Tá. Não, eu só quero dar uma última informação que é conceitual, porque o que mais vai se ouvir falar é tratamento de dados, essa expressão. Então, a lei inteira fala tratamento de dados. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é do que é que eles estão falando, o que é tratamento de dados. Então, foi a expressão que utilizou, mas ela se refere a tudo. Tá? Ela se refere tanto a você armazenar o documento, armazenar dados, coletar dados, transmitir dados, copiar dados. Então, tratamento é tudo. Tá? Então, não se prendam a isso. Quem lê texto sobre tratamento de dados, não adianta pensar, eu não estou fazendo tratamento de dados porque não manipulei os dados. No instante que você coletou dado para matrícula, por exemplo, aqueles anexos que tem os dados sobre inclusão, você coletou dados, você tratou dados. Na hora que você captou. Se você armazenou, você tratou dados. Se você usou parte deles para envio para algum tipo de censo, você tratou dados. Então, tratar dados é exatamente utilizar de Geral, qualquer forma genérico. as informações das pessoas. Sim. Tá bom? Então, Tá bom. até a cartilha. Bom, gente. Ô, Diego, agradeço aí. Assim, você poderia só me falar alguma pergunta que entrou aqui, o número da lei? O número é 13, sabe que pergunta difícil a gente nunca lembra. Acho que é 13.807, mas já teve. 13.709. E ela foi alterada recentemente. Ela foi alterada em abril. Então, assim, gente, só para a regra geral. Tem muita gente vendendo livros, vendendo soluções, já tem gente vendendo sistemas para dar mais segurança, menos segurança. Essa live já tem um sentido. Primeiro, não saiam assoberbados gastando dinheiro, gastando energia e tempo, porque o tempo é mais importante do que dinheiro nesse momento. A regra geral que a gente tem que dizer, e é o que o doutor Diego disse aqui, a partir de agora, qualquer dado, qualquer informação que for passar dos seus alunos, dos seus pais, dos seus funcionários, para alguém, pense duas vezes, pense antes. Né? E na maioria das vezes, pergunte para o seu advogado, olha, me pediram essas informações, como é que eu faço? Né? Eu acho que esse é o primeiro cuidado. A gente fala, antigamente, os antigos falavam, né? Cuidado e chaquete nunca fez mal para ninguém. Né? Então, essa é a orientação. Não vamos sair correndo atrás de soluções mirabolantes, que vai ter um seguro, que não sei o quê. Tudo isso pode ser importante, tudo isso pode ser bom para a instituição de ensino. Mas o fato é que determinante mesmo é tomar cuidado, já que a gente tem a guarda e a responsabilidade das informações de um monte de gente. Então, isso é determinante para a gente evitar problemas. E vou fazer a propaganda para o Diego aqui, né, mas para os advogados. Consulte o seu advogado. Consulte o advogado do Sinep na hora que você tiver uma dúvida em relação a essas coisas de dados. A qualquer dúvida que você tenha, consulte o sindicato, o seu sindicato ou o advogado do seu sindicato. Ele poderá lhe trazer a informação correta, o cuidado correto que você tem que ter. Né? É isso aí, né, doutor Diego? É isso aí. Então tá joia. Muito obrigado, doutor Diego. Obrigado a todos aí que nos assistiram. Nós vamos disponibilizar esse vídeo aí no YouTube, que pode ser compartilhado nas redes sociais para que as pessoas possam assistir antes de dormir de novo hoje à noite. Certo? Obrigado a todos, um bom dia
né? Bom dia e bom trabalho para todo mundo, então.